Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista da empresa Vale. Vamos utilizar como base o ano de 2020, lembrando que ainda não foi apurado o quarto trimestre de 2020. Então fiz uma projeção, tirei uma média dos 3 primeiros trimestres e fiz uma apuração projetada de como vai ser o quarto trimestre, entre aspas, de 2020. E como base histórica eu vou utilizar o ano de 2011 a 2020 para a gente verificar como foi a evolução histórica dos demonstrativos financeiros da empresa. Bom pessoal, para contribuir, se você gostar do vídeo, se você gostar aí das análises, se você puder estar se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, quiser ativar o sininho também para ficar atento às próximas divulgação das próximas análises que eu fizer, já ajuda demais para a continuidade do projeto, né? Que ajuda a trazer coisas novas, novidades, melhorias aí para o canal. Aqui tá minhas redes sociais também, o Instagram e o Facebook. Se você puder lá ajudar, dar uma força, agradeço demais. E já contribui muito para trazer novidades aí para o canal. Bom, vou falar um pouquinho da análise do ativo. Começando aqui pelo ativo realizável. O ativo realizável é o total de vendas. Total de vendas não, é o total de bens e direitos que a empresa tem a receber. Aqui eu só deduzo, não é o ativo total, porque eu deduzi o ativo imobilizado e o ativo intangível. Ou seja, o ativo realizável, como o nome já diz, é o que tem como finalidade ser realizado, ser transformado em dinheiro. Já o ativo imobilizado e o intangível são ou seja, praticamente a estrutura inteira da empresa que tem como finalidade gerar dinheiro, ou seja, gerar riqueza, e não tem finalidade comercial, ou seja, não tem finalidade de venda, não tem como finalidade ser vendido. São as estruturas, maquinário da empresa, os veículos, os prédios da empresa, ou seja, tem como finalidade a questão organizacional, ou seja, a questão de geração de riqueza e não finalidade comercial. Então aqui a gente só utiliza o que tem como finalidade transformação de dinheiro, ou seja, venda. Bom, a gente consegue avaliar aqui que vem no crescimento. Se a gente traçar uma linha histórica, vem no crescimento positivo, né? Vem aumentando o ativo realizável da empresa, ou seja, o que a empresa tem a receber, ser transformado, o ativo que tem como finalidade ser transformado em dinheiro, vem em crescimento, ou seja, os direitos da empresa de recebimento de dinheiro vem crescendo período após período. Isso é muito bom, isso é positivo. Bom, a gente tem um caixas equivalente. Isso daqui são os disponíveis da empresa, ou seja, que ela tem de caixinha lá dinheiro dentro da empresa, e as contas de investimento que tem de finalidade liquidez imediata, ou seja, a qualquer momento que a empresa quiser resgatar esse dinheiro, se ela precisar desse dinheiro que está investido, ela consegue resgatar. Ou seja, tudo que ela tem de disponível que ela pode pagar, ser utilizado a qualquer momento. Bom, de 2011 a 2017 teve pouca variação o caixas e equivalentes da empresa, ou seja, nem diminuiu e nem aumentou, teve pouquíssima variação. Mas a partir de 2018 a 2020, esses 3 últimos anos, vem no crescimento muito forte, principalmente em 2020, o caixa da empresa aumentou muito. Isso é muito bom, isso é positivo. Quanto maior do caixa equivalente, mais dinheiro a empresa tem disponível, melhor. Bom, aqui a gente tem a conta clientes da empresa, ou seja, o que ela tem a receber no período de curto prazo e a longo prazo de seus clientes. Teve muita variação, vinha num processo de queda de 2011 a 2015. 2015 teve a catástrofe de Mariana, que foi ligado diretamente à Vale do Rio Doce. Tendo recuperação de 2016 a 2017. 2018 teve uma pequena queda, porque o seu principal cliente é a China, e quando a economia da China é impactada, a Vale do Rio Doce é impactada diretamente, porque a China representa 50% da sua carteira de clientes, ou seja, metade das vendas da empresa da Vale do Rio Doce, do seu minério, é enviado para a China, é o seu principal exportador. Seu principal importador é a China, então se a China é impactada de alguma forma, a Vale do Rio Doce é impactada. 2018, a economia da China teve uma pequena recessão, uma pequena... o crescimento
do PIB chinês teve uma pequena redução em relação ao que era esperado. Então a China acabou comprando menos aí do que o esperado da Vale do Rio Doce. Foi impactada aqui, teve essa redução de 2017 a 2018. E 2019 foi impactada a questão dos clientes da empresa. A empresa passou por um processo novamente de catástrofe. Foi o Brumadinho, que foi ligado diretamente à Vale do Rio Doce. Então acabou impactando aí a sua conta de clientes novamente. Não foi tão impactado quanto o de Mariana, mas teve um impacto negativo sim, segurando aí o crescimento da conta de clientes da empresa. Em 2020 aí apresentando recuperação. Bom, vamos falar um pouquinho da análise do passivo. Na verdade a gente fala da análise patrimonial da empresa. Essa linha azul aqui do gráfico é o ativo total da empresa, a linha laranja é o passivo total, ou seja, as obrigações que a empresa tem com terceiros, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, e a linha cinza é o patrimônio líquido, ou seja, o capital que foi investido pelos sócios e acionistas, e quando há evolução, porque tem lucros acumulados. Bom, aqui tá excelente, tá interessante, não tá numa situação muito preocupante. O ativo da empresa, ou seja, os bens e direitos que a empresa tem a receber e o patrimônio que tem no nome dela é bem superior em relação ao passivo, ou seja, o que a empresa tem de bens e direitos supera o que ela tem de passivo, ou seja, obrigações com terceiros. A única coisa que está um pouquinho assim preocupante, mas não está fora do normal, o que o ideal também é sempre que o patrimônio líquido seja superior ao passivo, ou seja, que tenha mais dinheiro investido pelos sócios e acionistas do que obrigações com terceiros. Mas não tá coisa do outro mundo aqui, não tá numa situação nossa preocupante. 2011 a 2013 aqui o patrimônio líquido da empresa foi superior em relação ao passivo total da empresa. O passivo superou aqui de 2014 a 2017 o patrimônio líquido, mas não está uma diferença muito grande. 2018 o passivo da empresa e o patrimônio líquido ficaram praticamente no mesmo patamar. E 2019 a 2020 aqui as obrigações da empresa com terceiros, ou seja, o passivo total da empresa, voltou a subir em relação ao patrimônio líquido da empresa, mas não está numa situação muito distante, ou seja, uma situação muito preocupante. Fala assim, nossa, a diferença do patrimônio líquido, ou seja, a empresa está muito mais alavancada com capital de terceiros do que com capital próprio. Não está uma situação muito preocupante não, aqui está numa situação até que razoável. O importante é que o ativo da empresa seja bem superior em relação ao passivo total da empresa, e foi o que aconteceu. A distância da linha do ativo total está bem distante em relação ao passivo total da empresa. Bom, vamos falar de uma situação que é importantíssima, que é o endividamento da empresa, ou seja, fazer o estudo do capital que a empresa captou com terceiros, ou seja, com bancos e financeiras. A gente consegue avaliar aqui a questão da dívida bruta, que é o total dos empréstimos e financiamentos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Os empréstimos da empresa de 2011 a 2015 veio num crescimento forte, diminuiu muito de 2016 a 2018, mantendo o mesmo patamar em 2019 e voltando a crescer a questão do endividamento da empresa em 2020. Bom, aqui é a dívida líquida, isso daqui é a dívida bruta menos o caixa da empresa, o caixa é equivalente. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que o caixa da empresa é superior à dívida bruta da empresa, uma situação um pouquinho atípica, geralmente não ocorre. E quando está no patamar positivo, quer dizer que o endividamento bruto da empresa é superior ao caixa da empresa. E é o que acontece, está no patamar positivo, ou seja, a dívida da empresa sempre foi superior ao caixa, os disponíveis da empresa, aumentando aqui de 2011 a 2015 essa diferença, diminuindo a diferença, que é o ideal, é sempre que aconteça, que a diferença, se a diferença do caixa da empresa e a dívida bruta da empresa for diminuindo, o gráfico da dívida líquida vai diminuindo, o que a gente quer, que é diferente, que aumente o caixa e diminua a dívida bruta da empresa, quer dizer que o caixa da empresa vem aumentando mais em relação à dívida bruta da empresa, o que a gente quer. A diferença vem aumentando de 2011 a 2015 e de 2016 a 2020 está numa tendência de queda, que isso é positivo.
Bom, a gente tem o perfil da dívida da empresa, como que está desmembrado o total da dívida da empresa no período de curto prazo, no período de 12 meses, ou no período de longo prazo, acima de 12 meses. O ideal é que sempre o período a curto prazo, que a dívida que o menor volume da dívida total da empresa esteja alocado no período de curto prazo e a maior parte da dívida, o maior volume de dívida da empresa esteja a longo prazo, porque a empresa tem tempo o suficiente para poder ter caixa e fazer seu estoque girar, para poder quitar e honrar com esses compromissos com terceiros em dia. E analisando aqui a linha laranja, é os empréstimos e financiamentos a longo prazo, a linha azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. Então a gente consegue avaliar aqui que o menor volume da dívida da empresa está a curto prazo, ou seja, está bem desmembrada a dívida da empresa, está bem organizada, e a maior parte aqui está a longo prazo. Então a gente depois vai fazer um comparativo com o caixa da empresa. Então possivelmente aqui a empresa tem caixa o suficiente, consegue gerar caixa o suficiente para poder quitar essa dívida a curto prazo com tranquilidade. Caso a empresa não consiga, não tenha caixa o suficiente para poder honrar esses empréstimos e financiamentos, pode gerar multa e juros que acaba impactando na questão da margem de lucro líquido da empresa. Ou se a empresa quiser honrar esses empréstimos e financiamentos em dia e não tem capital suficiente, ela acaba indo ao mercado captar mais dinheiro, mais capital de giro, e vira aquela bola de neve, mais endividamento para poder pagar endividamento, vai virando aquela bola de neve e a empresa acaba entrando em recuperação judicial, e isso não é o que a gente quer. Mas assim, olhando aqui o perfil da dívida, tá bem desmembrado, tá legalzinho aqui a questão do endividamento da empresa, tá bem separado, o menor volume, tá um volume bem mínimo de empréstimos e financiamentos a curto prazo, e o maior volume, tá bem grande a questão do endividamento da empresa, mas a sua maior parte está a perder de vista, ou seja, acima de 12 meses. Bom, aqui que eu tinha falado, a questão do caixa da empresa em relação aos empréstimos e financiamentos a curto prazo. Bom, a empresa sempre teve mais caixa, que é essa linha laranja, do que as dívidas da empresa, que é essa linha azul. Ou seja, a empresa sempre teve capital suficiente para poder quitar as suas dívidas a curto prazo. Principalmente de 2018 a 2020, o caixa da empresa cresceu muito em relação às dívidas a curto prazo da empresa. A dívida a curto prazo da empresa se manteve constante, ao contrário do caixa da empresa, que veio num crescimento positivo muito bom. E essa diferença do caixa da empresa em relação aos empréstimos e financiamentos da empresa aumentou demais, ou seja, a empresa teve muito mais caixa do que dívidas a curto prazo, ou seja, a empresa consegue quitar e pagar os seus compromissos aí com bancos e financeiras com tranquilidade. Então isso daqui tá positivo, muito bom em relação à dívida a curto prazo, em relação ao caixa da empresa, os disponíveis, né? Bom, a gente tem um capital investido, que é o capital, tanto o patrimônio líquido quanto os empréstimos e financiamentos, que foi aplicado para financiar as operações da empresa. Aqui a gente consegue avaliar qual foi o volume que foi investido com capital próprio, ou seja, capital pelo sócio e acionista, capital que foi investido lá na abertura da empresa, em relação ao que foi investido com o capital de terceiros. O ideal é que o patrimônio líquido seja superior aos empréstimos e financiamentos da empresa. A linha laranja é o patrimônio líquido, a linha azul é os empréstimos e financiamentos. Então a gente consegue avaliar aqui que a empresa tem mais capital próprio, ou seja, as operações da empresa estão sendo operadas mais com capital próprio do que com dinheiro de empréstimos e financiamentos. Então isso daqui é muito positivo também. Não quer dizer que a empresa não está alavancada, ou seja, ela tem uma alavancagem mínima aí, mas as operações da empresa estão sendo operadas mais com capital próprio do que com os empréstimos e financiamentos. Isso é muito bom, que é razoável. O ideal é que seja mais financiado com capital próprio do que, por sua maior parte, com empréstimos e financiamentos. Bom, aqui a gente tem a análise do retorno da dívida bruta da empresa. A linha azul é a participação da dívida bruta no lucro líquido, ou seja, qual
com o volume que foi investido pelos bancos e financeiras, qual foi a participação do retorno no lucro líquido, ou seja, a análise do retorno de investimento, qual foi o retorno do dinheiro que foi aplicado pelos bancos e financeiras, qual foi o retorno referente ao lucro líquido, ou seja, praticamente um retorno de investimento. E a linha laranja é os juros sobre os empréstimos, ou seja, o custo do capital. A gente consegue avaliar aqui que se manteve constante os juros de empréstimos e financiamentos, foi bem pequeno em relação à participação de dívida bruta do lucro líquido. O ideal é que a participação da dívida bruta no lucro líquido seja superior da linha laranja. De 2011 e 2012 foi superior, ou seja, o retorno foi bem superior em relação ao que foi pago de custo dos juros sobre empréstimos. 2015 teve o problema lá que a empresa teve um prejuízo muito grande em relação teve lá a questão do problema lá com Mariana, né, que teve a catástrofe de Mariana, infelizmente. 2016 a empresa teve retorno novamente, teve lucro. E esse lucro foi superior ao capital que foi pago aos bancos e financeiras e se manteve constante de 2016 a 2018. 2019 novamente, infelizmente, teve a catástrofe, só que agora em Brumadinho. E em 2020 aqui a empresa teve recuperação. E a questão do retorno da participação da dívida bruta do lucro líquido referente aos juros que foi pago sobre empréstimos foi bem superior em relação. O retorno do investimento da dívida bruta em relação aos juros que foi pago foi bem superior, isso foi muito bom. Os únicos períodos que foram ruins para a empresa foi praticamente aqui 2011 a 2014, ficaram no mesmo patamar. O período que teve a catástrofe foi em 2015, o de Mariana, e 2019 a catástrofe que teve em Brumadinho. Bom, vamos falar um pouquinho demonstrativo do resultado do exercício. Começando aqui com a receita líquida de vendas da empresa, que é o total de vendas. De 2011 a 2015 aqui estava numa tendência de queda do volume de vendas da empresa, mas a partir de 2016 a 2020 está numa tendência de alta, ou seja, períodos pós-período, a quantidade de vendas da empresa vem aumentando. Bom, a gente tem o resultado bruto, o famoso lucro bruto da empresa. Aqui a gente consegue verificar qual a rentabilidade da empresa só com as suas operações produtivas, ou seja, envolvendo só o seu principal ramo de atividade, que é a extração de minério. Veio caindo aqui de 2011 a 2015, foi um período um pouquinho preocupante, veio caindo a questão do lucro bruto da empresa, mas a partir de 2016 o resultado da empresa, a rentabilidade do seu principal ramo de atividade foi muito bom de 2016 a 2020. Bom, a gente tem a questão do EBITDA, aqui é a rentabilidade da empresa só com as suas operações, ou seja, o lucro total, o total de vendas da empresa, mas aqui a gente deduz os custos que ela tem com o seu principal ramo de atividade, com as suas operações organizacionais, com o pessoal do administrativo, manutenções prediais, produtos de limpeza, ou seja, as outras despesas que não está ligado com o seu principal ramo de atividade, está ligado com a empresa, mas não com o seu principal ramo de atividade, com extração de minério. Então aqui está o total de vendas menos as outras despesas e o custo também que liga o seu principal ramo de atividade, ou seja, aqui a gente consegue avaliar qual a rentabilidade da empresa envolvendo o seu geral, ou seja, todas as suas atividades, tanto administrativas como produtivas. E antes de entrar o mercado externo, ou seja, receitas e despesas com o mercado financeiro, e os impostos com imposto de renda e contribuição social, que então a gente consegue avaliar a rentabilidade da empresa só com as suas operações internas, só envolvendo a Vale do Rio Doce, sem o envolvimento do mercado externo. Bom, de 2011 a 2015, se a gente traçar uma linha imaginária que vem numa tendência de queda, 2015 teve o problema de Mariana, apresentando recuperação a partir de 2016 a 2018, 2019 teve o problema agora de Brumadinho, então impactou diretamente o seu EBITDA. E 2020 aqui ela está apresentando recuperação. Mas se a gente traçar uma linha imaginária aqui de 2000
2016 a 2020 está numa tendência de alta. 2019 foi um problema não recorrente, esperamos que não ocorra novamente, porque teve muitas vidas perdidas e acabou impactando diretamente na vida de muitas pessoas lá da cidade, principalmente de Mariana e Brumadinho. Bom, pessoal, agora falando um pouquinho do resultado financeiro. O resultado financeiro é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui envolve variação cambial, juros que ela paga de empréstimos, o que ela ganha ou perde nos seus investimentos em ações de outras empresas, rentabilidade de investimento de renda fixa. Se está no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. De todo o período estudado, a empresa sempre perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro, com exceção em 2016, mas foi bem mínimo. Teve um resultado positivo bem mínimo, mas bem superior ao resultado de 2015. O pior período foi em 2015, que foi o período lá que acabou sendo impactado em relação ao Mariana, né? Mariana impactou, se a gente avaliar a tragédia de Mariana, impactou bem mais os demonstrativos financeiros do que o de Brumadinho, né? De Brumadinho não impactou tanto assim o resultado da empresa conforme foi o de Mariana. Mariana, o estrago foi mais feio. Olhando pelo lado operacional, não estou falando pelo lado pessoal. Lado pessoal, claro, as duas catástrofes foram ruins, né, para as vidas, a economia da cidade. Olhando pelo lado mais humano, né, todas as catástrofes teve um impacto enorme, mas olhando pelo lado financeiro, o de Mariana, o impacto foi mais feio. O de 2019, que foi de Brumadinho, não impactou tanto assim os demonstrativos financeiros da empresa. Bom, aqui a empresa sempre pagou mais, sempre perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. De 2017 a 2020 aqui está numa tendência de baixa, ou seja, está aumentando a questão das despesas financeiras em relação às suas receitas financeiras. Bom, a gente tem um lucro e prejuízo do período. Isso daqui é a última apuração de lucro ou prejuízo no demonstrativo do resultado do exercício. Esse daqui é o último, é a última linha lá do DRE. É o que vai ser, quando é lucro, é o dinheiro que vai ser dividido para pagamento de dividendos. O que vai ser lucro ou prejuízo acumulado para o próximo período. Divisão entre os sócios e acionistas, ou que vai ser reservado aí para novos investimentos para dentro da empresa. Bom, de 2011 a 2015 veio numa tendência forte de queda da empresa. 2013 e 2014 ela ficou namorando prejuízo. 2015 teve a tragédia, então afundou, ou a tragédia de Mariana afundou aqui a empresa no prejuízo muito grande. 2016 a 2018 ela começou a ensaiar uma recuperação muito boa, muito positiva, mas em 2019 aqui teve outra tragédia, infelizmente a tragédia de Brumadinho. A empresa aqui teve um prejuízo, mas não foi um prejuízo tão forte como foi o de Mariana, igual eu disse aqui, estava falando anteriormente aqui para vocês. Claro, pro lado pessoal foi um impacto enorme, mas assim, olhando pelo lado financeiro, não teve um impacto tão grande como foi um impacto financeiro como foi o de Mariana. E 2020 aqui está ensaiando uma recuperação. Esperar como vai ser o quarto trimestre de 2020 da empresa, mas projetando aqui o quarto trimestre, está sendo um período muito bom. A empresa está apresentando boa recuperação. Bom, pessoal, terminei a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que não tenha ficado muito grande aqui. Lembrando que quem gostou puder estar se inscrevendo no canal, agradeço novamente. Também tem minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook. Quem puder estar me acompanhando lá, eu agradeço demais. Já vai incentivar muito a nossa continuidade aqui do nosso projeto de análise dos demonstrativos resultados financeiros das empresas que estão abertas na Bolsa de Valores. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem com Deus e sucesso a todos aí. Espero ter ajudado.